no livro de Apocalipse. Para quem não está acostumado a lidar com a Bíblia, é bem facinho, é o último livro da Bíblia. É o livro da revelação. É o livro que fala dos últimos tempos. É um livro tremendo. Mas nós não vamos falar hoje sobre escatologia, sobre os últimos tempos. Mas o Senhor quer falar aos nossos corações através do livro de Apocalipse, capítulo 1. Deus quer falar com nós, com a gente, através dessa palavra sobre o cuidado de Jesus com você. O cuidado que Jesus tem com você. O cuidado que Jesus tem comigo. O conhecimento que Ele tem da tua vida. Não tem nada na sua vida que Ele não saiba. Nada na sua vida é surpresa para Ele. As piores coisas da sua vida, as melhores, as conquistas, as derrotas, ou seja o que for, Ele sabe tudo sobre você. Sabia sobre você até mesmo antes de você nascer. E quando você grita e fala: Senhor, por que que eu sou assim? Por que que eu sou desse jeito? Ele fala assim: filho, filha, fui eu que te fiz assim. Eu sei que você é desse jeito. E se você olhar para mim, me der sua mão e a gente caminhar junto, você vai continuar sendo você, porque eu te fiz assim. Mas você vai ser equilibrado pelo fruto do Espírito Santo. E vai manifestar a minha glória. O Senhor conhece cada um de nós e Ele tem cuidado de nós. E por mais que a gente não perceba, infelizmente, com a nossa cabeça tão ocupada e preocupada com as coisas, a presença de Jesus Cristo é 24 horas com cada um de nós. Ele está com você o tempo todo. O problema é que a nossa cabeça fica mais ligada nas coisas da terra, nas ameaças, nos problemas, nas dificuldades, do que na presença de Jesus junto com a gente. Do que no mundo real, mais real do que esse mundo que nós vivemos, que é o mundo espiritual, que rege todo esse mundo real que nós vivemos aqui. Abre sua Bíblia comigo então no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 1, verso 9. Diz assim. Aqui é uma visão que o apóstolo João teve. Deus levou João a ter uma visão, e ele relata essa visão aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém, semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando vi, caí a seus pés.
como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia. Queridos, a gente não vai falar, o livro de Apocalipse é um livro tremendo, é a revelação dos últimos tempos, e longe de mim entrar nesse assunto, porque aonde os teólogos vão nadando, eu não vou nem de jet ski. E é um livro complexo, e para você entender o livro de Apocalipse, você tem que entender vários outros livros, enfim. Mas a ideia aqui, que eu creio que Deus quer ministrar em nós, é através desse livro, a gente entender um pouquinho mais de quem é Jesus para nós. Nós sabemos quem é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu na cruz, que através dele nós temos a salvação. Nós sabemos do poder que há no nome de Jesus. Nós sabemos do poder que há no sangue de Jesus, que é a nossa arma de proteção. Nós sabemos tudo isso, sabemos bastante sobre ele. Mas eu creio que o que ele quer que a gente entenda mais é que, apesar de ele ser realmente soberano, poderoso, supremo, infinito, apesar de tudo isso, ele se faz presente, ele se diminui para estar junto com você nas suas aflições, para andar junto com você nos seus momentos de dores, nos seus momentos de preocupação, de dificuldade, ou nos momentos de alegria, ou nos momentos de dúvida da vida, de incertezas. Ele é tão grande, tão poderoso, mas ele se faz pequeno ao ponto de falar a nossa língua. Jesus não entende o livro de Apocalipse e a revelação de Apocalipse. Ele é o livro de Apocalipse, ele é a palavra, ele é tudo. Mas sendo tão grande, ele se faz pequenininho ao ponto de discutir com você e comigo dos nossos perrengues do dia a dia, tão insignificantes diante de toda a glória dele. Mas ele tem um amor tão profundo que ele quer estar junto, e ele quer ver o nosso coração aliviado. A alegria de Jesus, você percebe isso nos evangelhos. Prazer de Jesus é quando ele encostava em alguém que estava perdido, estava em pecado, estava aflito, estava desesperado, e com algumas palavras e alguma conversa, ele via aquela pessoa saindo aliviada, feliz, plena. A mulher samaritana, um exemplo, tem tantos. Aflita, desesperada, vivendo uma situação tão terrível na vida dela. Quinto marido, que nem era marido dela, porque era casado, e ela era, naquele momento, uma adúltera com aquele homem, e aquela vida, e ela precisava também de recurso, de água, com não sei quanto tempo, mas 10 minutos, 15 minutos, sei lá, pouco tempo de conversa, aquela mulher sai transformada, sai leve, aliviada. E esse Jesus, tão poderoso, tão grande, que se fez tão pequenininho para chegar ali e conversar com aquela mulher samaritana na beira do poço, ele é o mesmo Jesus que está vivo, e que está aí, à sua disposição, dentro de você. Nos momentos de dúvida, de perrengue, de dificuldade, você aquietar a sua alma
e ouvir Ele falar com você e você falar com Ele. Se a gente aprende isso, queridos, nossa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. A gente pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta e é maravilhoso. A gente pode e deve estudar a Bíblia, quanto mais melhor. Mas se a gente não tiver esse entendimento do amor de Jesus por cada um de nós, do cuidado dele por cada um de nós, se a gente não entender quem é Ele e como Ele me vê, se a gente não entender isso, a gente vai passar essa vida toda aqui sofrendo muito, desnecessariamente. A gente vai passar toda a nossa vida sofrendo sem necessidade, sofrendo por falta de conhecimento de quem é Ele nas nossas vidas. Só para a gente entender esse momento aqui, que o João teve essa revelação na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma colônia penal. Ela ficava aí mais ou menos uns 60 quilômetros de Éfeso, e de onde ele foi deportado. E era uma prisão, era uma cadeia, que para chegar lá tinha que atravessar o mar. Então era uma forma de isolar os presos. E o imperador Domiciano pegou João, pelo fato de ser um apóstolo de Jesus, e deportou ele para essa ilha distante, isolou ele. Porque o objetivo de Domiciano, desse imperador, era liquidar os apóstolos de Jesus, liquidar a igreja. Ele queria acabar com essa história que estava incomodando demais, estava gerando muito problema ali no império dele. E o detalhe aqui importante é que todos os outros apóstolos já tinham sido mortos. Todos os outros. Todos os apóstolos estavam mortos. O único vivo era João. Tanto que não precisava nesse momento nem matar o João. Só coloca ele lá, é o último, só ficou ele. Ele não vai conseguir fazer nada. Isola ele lá nessa ilha de Pátimos e ele vai ficar por lá. Esse era o plano dele. Agora eu fico imaginando, e eu gostaria que você imaginasse isso comigo, a cabeça do João. Tenta imaginar, você consegue se colocar naquela história, naquele momento? Porque em algum momento, esse imperador botou o João dentro de um navio para ir ser preso em Pátimos. Vamos entender a cabeça do João, porque apesar de ser o apóstolo João, era um ser humano, como qualquer um de nós. E aí ele entra naquele navio, todos os apóstolos já tinham sido presos, aliás, já tinham sido mortos, e o imperador manda ele para uma cadeia bem longe. Para quê? Eu fico imaginando a cabeça do João. Bom, com certeza é o fim, eu vou morrer. Estou indo para lá, para o cativeiro, ali eles vão me matar, e acabou. E homem de fé como era João, provavelmente ele estava tranquilo com isso. Porque ele falou, amém, Senhor, chegou o meu fim, chegou o fim dos demais apóstolos, então chegou o meu também, louvado seja o Senhor, obrigado, foi muito bom. Não tem nada disso na Bíblia, tá, gente? Eu estou só aqui pensando. E aí, nesse caminho, eu imagino João se convencendo e trabalhando a cabeça dele para entender que acabou, e não tem mais nada. Essa era a visão de João para a situação. Mas o plano e o propósito de Deus era um novo começo para a vida dele. Um novo começo com uma revelação do reino de Deus que ninguém tinha tido até então. Ninguém tinha tido uma revelação desse nível. Mas na cabecinha do João, provavelmente aquele seria o momento do fim. Eu não sei que momento que você está vivendo aí da sua vida, mas isso é muito comum na vida de cada um de nós. Às vezes acontecem coisas, às vezes acontecem problemas que a gente nunca imaginou passar, que a gente nunca esperou. Situações que a gente não imaginava que ia passar por aquilo. E vem aquela coisa terrível, bombástica na nossa vida, que a gente fala, bom,
agora é o fim, agora acabou. Seja no casamento, seja na área da saúde, na vida financeira, seja no trabalho, no ministério. Às vezes vem todas ao mesmo tempo também. Mas às vezes acontecem essas coisas nas nossas vidas e a vida é assim. É assim que funciona. A vida traz essas coisas. A questão é que nesses momentos é uma escolha que nós fazemos de que caminho a gente vai seguir. A gente vai sofrer, a gente vai ficar amargurado, a gente vai deixar aquela angústia entrar no nosso coração. O que tudo bem, é normal, nós somos seres humanos, a gente tem aqui sangue correndo na veia, é normal ficar preocupado, é normal ficar triste, ninguém fica feliz com um baita de um problema que vem, é normal. Mas depois do impacto daquela notícia, depois do impacto do problema que você está vivendo, qual é o segundo passo? Como você vai lidar com aquilo? Depois que você já recebeu, já ficou triste, já sabe que é um problema que você vai ter que enfrentar, e agora? Como eu vou lidar com isso? Aí é uma escolha. Aí é uma escolha. Porque eu posso escolher passar triste, angustiado, desesperado, ou eu posso parar nesse momento e entender que tem um Deus soberano sobre a minha vida. Entender que aquele Jesus que falou lá com aquela mulher samaritana, aquele Jesus que falou, que curou a mulher do fluxo de sangue, aquele Jesus que curou aquele paralítico, aquele Jesus que ressuscitou e o túmulo dele lá no terceiro dia não tinha mais ninguém e apareceu para os apóstolos depois, aquele Jesus está vivo, como nós lemos aqui, e é presente na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida financeira ou em qualquer área das nossas vidas. E às vezes, apesar da gente pensar que ele não está preocupado com tudo isso, ele está preocupado sim, do mesmo jeito que ele se preocupou com aquela mulher que estava ali aflita, e com tantos outros casos, ele está preocupado com a sua vida, ele está preocupado com a sua preocupação, e a alegria e o prazer de Jesus é aliviar a tua alma, é você descansar nele, ver você confiante nele, amém? A gente tem que entender, queridos, que a gente não está sozinho, a gente já sabe disso, inclusive a gente até prega isso, todos nós, a gente fala isso, fala para um monte de gente, não, fica tranquilo, você não está sozinho, Deus está com você. Mas na hora da dificuldade, na hora da decisão, é que a gente esquece. E sofre de suar frio. A gente tem que aprender a aquietar a alma, a parar o coração e a olhar para o alto. As pessoas, a sociedade, enfim, o mundo que nós vivemos, ele propõe situações terríveis para nós, faz parte. O imperador Domiciano tinha uma proposta para a vida do João, isolar ele numa ilha, talvez, provavelmente até matar ele. Essa era a proposta daquele mundo que o João estava vivendo para ele, tinha uma proposta daquele mundo para ele, era acabar com ele. As situações que estão ao seu redor têm propostas para você, o mundo tem propostas para você. Às vezes a gente tem a menor ideia do que tem por vir. A questão é que aquela proposta do imperador para a vida do João não teve efeito nenhum, porque Deus tinha um plano para o João. E entre a proposta que o mundo tem para você e o plano que Deus tem para você, o que vai se cumprir é o plano de Deus. Nada, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus não permita. Deus queria dar algo novo para o João, uma revelação nova. Talvez por isso ele permitiu que João fosse isolado, porque João precisava aquietar ali, parar um pouquinho, porque Deus tinha algo novo para ele.
Às vezes acontece isso nas nossas vidas, queridos. Acontecem coisas que tem que parar a gente. Porque a gente está naquela pegada de fazer, trabalhar, ministério, vamos fazer a vida, e filho, família, e preciso casar, e enfim, as coisas da vida. E a gente não consegue entender o que Deus está falando. Alguns momentos, às vezes, Deus tem que parar a gente, de alguma forma. E aí parece que Ele permite os planos que o mundo tem para nós, parecer que vai se cumprir, acontece alguma coisa, e a gente para, e aí Deus vem e cumpre o plano dele. O que o Domiciano não sabia é que ele mandou o João lá ser preso, e depois do que aconteceu no restante da história, que o imperador Domiciano morreu e o João foi solto. Nosso Deus é poderoso, queridos. Nosso Deus está muito além de uma religião que nós frequentamos semanalmente. O nosso Deus é poderoso, Ele age no nosso meio, age com milagres no dia a dia. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos muitos sinais, muitos milagres para contar. Amém? Nós tivemos o culto da virada com vários testemunhos, aí muita gente dando testemunho de milagres que Deus fez. Deus faz milagres na sua vida todos os dias. E se precisar de um milagre sobrenatural, uma coisa muito grande, Ele faz também, desde que seja plano dele para nós. Se você continuar lendo depois o capítulo 2, você vai ver que algo interessante, que Jesus não vê você, Ele não vê a mim como a gente se vê. Ele não me vê como eu me vejo. Ele não me vê como as pessoas me veem. Ele não vê você como você pensa que você é, ou como acredita que é, ou como as pessoas pensam. Ele tem uma visão completa de nós, coisas que nem nós mesmos sabemos. Olha o que ele fala aqui no capítulo 2, em seguida. Ele está falando de uma igreja. Ele diz assim, ele nunca tinha falado algo tão específico com essa igreja. E ele manda um recado, manda uma carta para essa igreja. É a primeira carta dele através de uma revelação de João para essa igreja. Ele diz assim: eu sei de tudo que você faz. Eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por causa do meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Quando Jesus olha para nós, Ele sabe exatamente quem nós somos. E aí a gente tem talvez uma imagem de nós. A gente acha, bom, eu acho que eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal para ninguém, eu não roubo ninguém, eu não fiz... Eu faço até, acho que eu sou até, talvez, quem sabe, acho que dá até para pensar que eu estou um pouquinho até acima da média, porque além de eu não fazer mal para ninguém, ainda faço bem para muita gente. Então eu sou uma pessoa boa. Acho que eu sou uma pessoa boa. E isso que ele disse para essa igreja, depois dos próximos capítulos de Apocalipse, ele vai falando de cada uma das 7 igrejas, e para cada uma das igrejas ele dá um descritivo claro de quem é ela. E ele confronta cada uma, e para uma ele fala assim: você acha que é rico, mas você não é não, você é pobre. Para outra ele fala: você diz que é pobre, mas você não tem ideia da riqueza que você tem. Você não sabe quem você é. Você se diz judeu, mas não é. E você tem fama de quem vive. Para uma outra igreja ele disse: você tem fama de quem está vivo, mas não está não, você está morto. Você diz que é apóstolo, mas não é. E ele vai confrontando,
e confrontando as igrejas. E esse confronto que ele faz das igrejas não é algo pejorativo, algo de juízo que ele está dando. Ele fala com amor, porque ele, antes de dizer isso em todas as igrejas, ele diz: olha, eu te conheço, eu sei que você é uma boa pessoa, você tem orado, estou falando em outras aqui, parafraseando, você tem orado, você tem buscado, você tem tentado ser uma pessoa santa, você tem tentado se livrar do pecado, eu tenho visto isso. Você está tentando fazer isso, você está tentando servir a mim no ministério, você está tentando organizar a tua família, mas eu tenho contra você isso. É assim que ele conhece cada um de nós, é assim que ele conhece você e eu. Então, quando a gente começa a entender isso, e a gente começa a gastar tempo para estar na presença dele, para estar caminhando com ele, quando a gente começa a deixar um pouco de lado toda a casca de religião que a gente vive, e a gente começa a caminhar mesmo, a gastar tempo, a dedicar, a parar, e a gente para com as nossas orações de lamúria, de reclamação, de grito de socorro, que é legítimo, não tem problema fazer não, tudo bem, eu faço também, todos nós, a gente precisa disso, tudo bem, não tem problema, mas a gente precisa parar em algum momento e começar a aquietar a alma do nosso desespero das coisas dessa terra e começar a olhar para Ele como quem Ele é. E deixar o nosso ouvido, deixar a nossa alma receber o que Ele tem para falar. Ouvir a voz dEle falando no seu coração. Quando a gente para de falar e aquieta a alma, e aí a gente começa a orar a palavra e começa a buscar um salmo e orar aquele salmo, falando aquelas palavras para Ele e recebendo dEle o alento, o bálsamo, o alívio. Quando a gente começa a ter esse relacionamento com Ele, então a gente começa a se desligar das coisas da terra e começa a viver nas coisas do alto, além da religião. A gente começa a ter um relacionamento com Ele, em que Ele tem acesso ao nosso coração para aliviar, acesso à nossa mente para acalmar nos momentos de guerra. E aí, quando isso começa a acontecer, a Bíblia começa a se tornar uma arma terrível na tua mão, uma arma fortíssima, uma arma que não tem aflição, não tem depressão, não tem ansiedade, que consegue chegar perto, porque ela se torna viva mesmo, viva, eficaz. Você está ali buscando nela e ela está te transformando, ela está te aliviando o seu coração do peso que você está sentindo, aquela opressão que vem sobre nós. Quando você começa a orar a palavra, aquietar a sua alma e deixar o Espírito Santo falar no seu coração, parece que aquela opressão que fica na cabeça, e ela começa a descer, aliviar, e a gente fica leve. Ele conhece você, Ele conhece eu nos detalhes. Um versículo de Hebreus capítulo 4 fala assim: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele a quem prestaremos conta. Ele olha para a igreja e Ele vê no nosso meio pessoas firmes na palavra, firmes na fé. Ele vê pessoas que talvez ainda um pouco mornas, como ele disse, cara de quem está vivo, mas não está. Ele vê pessoas longe dele, em pecado, vazias, apenas com a religião nas mãos. E ele jamais aponta o dedo ou acusa. Tudo o que ele quer é atrair o nosso coração para Ele e nos transformar. Nos versos 10, 11, 12, 13 mais ou menos, num resumo, ele
João foi arrebatado, ele olhou para trás e ele viu, como ele chama aqui, o Filho do Homem, que é Jesus. É uma forma que a Bíblia trata Jesus. Ele vê o Filho do Homem passeando entre os candelabros que o próprio Jesus disse para o João, nos últimos versos que nós lemos, que representa a igreja. Isso significa que Jesus passeia por nós. Ele passeia por você, Ele passeia na tua casa. Parece que não, e a gente, quando vive aquele ambiente do dia a dia, parece que a gente está tocando e está sozinho, e está seguindo a vida, mas sem que a gente perceba, infelizmente sem que a gente perceba, Jesus está passeando na tua casa. Sabe a tua casa lá, a sala, o quarto, o quintal, enfim. Jesus está passeando por ali. Ele está lá na tua casa. Ele está andando lá. Nos momentos de preocupação, de dor ali, de aflição, ou de alegria, ou de conquista, nos momentos de que você está lá com a sua família reunida, Ele está presente lá, Ele passeia por lá. Nós não percebemos, mas Ele está lá. Ele está com você. Jesus é vivo, ativo, Ele é atento e Ele está acompanhando. A questão é, o que Ele está vendo em nós? Quando Ele está passeando na tua casa, quando Ele está passeando lá no seu trabalho, no seu ministério ou nos seus pensamentos, quando Ele está andando por lá, o que Ele está vendo? O que Jesus está vendo no seu coração? O que Jesus está vendo lá na sua casa? O que Ele está vendo no seu trabalho quando você está lá trabalhando? Porque Ele está lá. E Ele está vendo. Se a gente soubesse quem é Jesus realmente, se a gente tivesse no nosso coração assim uma revelação de quem é Jesus, a gente deixaria de buscar Ele para resolver os nossos problemas. A gente deixaria de buscar Ele para a solução das nossas coisas. A gente nem precisaria mais fazer isso. Embora seja legítimo, não tenha problema nenhum fazer. E agrada a Deus nos abençoar. A Bíblia toda fala isso. Batei e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque o que bate recebe, o que busca encontra. E tantos outros versos da Bíblia que falam que Deus é abençoador e Ele gosta de cuidar das suas situações. Ele gosta de cuidar dos seus problemas. Mas se a gente entendesse que esse é um nível tão raso do relacionamento com Ele, e se a gente entendesse quem é Ele realmente, e o amor, o cuidado, a preocupação que Ele tem com você, a gente nem precisaria mais pedir nada disso. A gente apenas ia entrar na presença dEle e dizer: Jesus, eu te amo, eu quero ficar com você aqui. E a gente ia profetizar e ler um salmo, e dar glória a Ele, e ficar mergulhado naquele ambiente gostoso, de paz, de alegria, que só tem na presença dEle. E aí provavelmente as nossas situações se resolveriam, porque a Bíblia diz que antes que a gente possa abrir a boca para falar, ou para relatar nossas situações, Ele já conhece a nossa oração. Talvez nem precisaria, se a gente alcançasse esse nível de relacionamento com Ele. É o que Ele quer, queridos. Esse relacionamento íntimo. Não tem problema nenhum em você pedir as coisas que você precisa, e agrada a Ele fazer isso, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer seu coração para Ele, Ele quer andar com você, Ele quer seu tempo com Ele, Ele quer o seu tempo dedicado a Ele, Ele quer ver você tendo prazer, interesse de ficar com Ele, de estar com Ele. Tem uma passagem lá de João capítulo 6, logo depois da multiplicação dos pães, que Ele multiplica lá os pães, os peixes, uma passagem bem famosa.
ele se afasta. Embora a Bíblia não está escrito isso, uma percepção minha, me parece, eu tenho uma impressão de que ele está meio insatisfeito, não sei se insatisfeito é a palavra, acho que ele está meio incomodado ou meio decepcionado. E ele sai, e ele vai para um lugar longe, atravessa ali pega um barco e vai para o outro lado, fica meio distante. E aí o pessoal demora para encontrar ele, onde está, e quando encontra ele, o pessoal fala para ele assim: por que você veio para cá? O que aconteceu, mestre? A gente estava te procurando, por que você veio para cá? E ele diz assim, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os meus sinais, mas porque lhes dei alimento. O que ele quis dizer com isso, queridos, é que vocês querem estar comigo para eu resolver os seus problemas. E tudo bem, resolvi. Eu fiz a multiplicação dos pães, está aí. É um prazer, uma alegria poder fazer isso para vocês, mas vocês não entenderam o que eu estou falando. Vocês não entenderam os sinais. Vocês não entenderam o quanto eu amo vocês, o quanto eu quero estar com você lá, juntinho com você, o quanto eu quero aliviar seu coração, o quanto eu quero aliviar sua alma, o quanto eu quero te ver em paz, o quanto eu quero te mostrar o seu futuro e te manter caminhando nele. Aquela mulher samaritana que eu citei aqui no começo, que estava lá no poço, ela estava vendo Jesus ali como talvez uma ajuda para puxar água do poço, um suprimento. Ela queria uma ajuda ou nem queria nada, e Jesus queria ela. A gente às vezes quer coisas, quer a solução, você quer resolver as situações, quer alívio do coração, quer alívio da alma, quer seu coração em paz. E Jesus quer você. Ele quer você. A gente foi criado para viver com Deus. O único motivo da criação do ser humano, da humanidade, foi para viver com Deus, para andar com Ele. Foi só esse o motivo pelo qual Deus criou você e eu. E Ele começou com Adão, criou Adão, pôs o Adão lá no jardim do Éden, e estava lá aquele monte de coisa, e ele vivendo com Adão, e o Adão, tudo isso daqui é seu, tudo é seu, é tudo seu. Olha, tem árvore, tem animais, tem aqui, tem tudo aqui, é tudo seu. E eu quero você comigo aqui, todos os dias. E Deus descia todos os dias e ficava nas tardes lá com Adão. E passava todas as tardes com ele, conversando, porque esse era o prazer, esse era o propósito, esse era o propósito original, essa era a ideia que Deus tinha quando criou o ser humano. Quando criou você, Ele criou você para ter tempo com você, para andar com você, para estar junto com você, encarar os perrengues da vida junto com você, para caminhar com você. Mas tinha lá uma árvore que Deus deixou para avaliar o coração do Adão, e aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus falou: olha, Adão, você pode fazer o que você quiser aqui, qualquer coisa, mas daquela árvore você está proibido, não toca nela, porque você não conhece o mal, e se você comer daquele fruto, a sua cabeça vai se abrir, você vai conhecer o mal, e aí a gente não vai poder mais caminhar junto. E o Adão foi lá, por curiosidade, e comeu daquele fruto. E a partir daí a Bíblia diz que ele morreu. Interessante, a Bíblia fala que ele morreu. Mas ele não morreu, ele continuou vivo. Ele foi, depois, a Bíblia fala que ele foi separado da glória de Deus, ou seja, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E ele morreu espiritualmente
não porque ele comeu do fruto. Ele morreu espiritualmente porque ele ficou separado da presença de Deus. Isso quer dizer, queridos, que se a gente anda frequentando toda a programação da igreja, fazendo tudo o que a gente sabe que tem que fazer, mas se a gente não estiver na presença de Deus, a gente pode estar morto. Se a gente não estiver na presença de Deus, talvez a gente vai estar como Jesus fala de uma das igrejas aqui, fala: você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Porque Adão continuava vivo, ele só foi separado da glória de Deus. Mas espiritualmente Adão se tornou, como o próprio Deus disse, morto, por estar separado. Continuava lá, mas sem vida. Nós podemos continuar aqui, mas sem vida, por falta de relacionamento com Deus. E Deus quer te atrair nessa noite, queridos, para trazer vida no seu coração, trazer vida para você, ser atraído, como nós cantamos aqui, ser atraídos pela glória de Jesus, atraídos pelo amor de Jesus, atraídos por Ele, por estar com eles, o simples prazer de estar com Ele. Talvez você não saiba o que falar, talvez você não saiba o que eu faço na presença de Deus. Se você não sabe o que fazer na presença de Deus, tá ótimo, continue assim, porque ninguém sabe o que fazer na presença de Deus. Não tem o que fazer na presença de Deus. João teve na presença de Deus e ele disse aqui: quando vi, no verso 17, quando vi, caí a seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Se você parar um pouquinho a sua rotina e encontrar um tempo para caminhar e estar na presença dEle, tão somente estar na presença dEle, você vai ver Jesus colocando a mão direita sobre você, você vai sentir a presença dEle, e aquele medo da vida, das coisas que talvez você esteja passando, você vai ouvir Ele falando: eu estou aqui, não tenha medo. Quando a gente fica longe de Deus, queridos, nós ficamos mortos. As coisas, nós ficamos vazios, a gente fica vazio, as coisas perdem, os valores são mudados e nós ficamos obstinados pelas coisas da terra, a gente quer sucesso, a gente quer as coisas que todo mundo quer, a cobiça, a gente mergulha na cobiça e quebramos os princípios que Deus colocou em nós. Mas quando a gente está na presença de Jesus, nós somos cada dia mais ajustados pelo Espírito Santo, cada dia mais transformados, e as coisas que desagradam a Deus começam a nos dar repúdio, começam a nos dar nojo, e já não é mais um esforço sair do pecado, já é uma fuga. Eu não quero isso, é tão bom a presença de Jesus, eu não troco por nada, é muito bom. Jesus está o tempo todo tentando atrair a humanidade para Ele, tentando atrair a humanidade para a sua presença. Mas como a gente já conhece a palavra, o mundo caminha para as guerras, para a maldade e para tudo isso. Mas nós temos a chance de começar a pensar nisso e começar a dedicar tempo de simplesmente, tão somente, estar na presença de Jesus. Leia um salmo, ore um salmo, pega as palavras que você gosta da Bíblia, pega textos, e se vocês estão vindo aqui pela primeira vez, se não tem ainda muita habilidade com a Bíblia, pega a Bíblia, pode pegar um texto aleatório qualquer e ora ele, e começa
Se você não tem nada para falar para Jesus, fica quietinho, põe um louvor, lê um salmo, ou simplesmente diz: Jesus, eu não sei o que te falar. Talvez você vai perceber o quanto você está longe dele, o quanto você está frio, e isso vai ser maravilhoso, e você vai começar a falar assim: Jesus, eu te amo, não sei o que dizer, mas eu quero te conhecer, eu quero ficar com você, eu quero sentir a tua presença. Dificilmente, queridos, como aconteceu com João, você vai conseguir ficar simplesmente parado. Provavelmente você vai ter uma crise de choro, talvez de desespero, mas porque você vai aquietar sua alma e vai receber uma paz tão grande no seu coração que você não vai querer largar disso nunca mais. Experimenta a presença de Deus. O verso 17 e 18. João teve ali na presença de Deus e teve esse prazer que com certeza nunca mais mudou na vida dele. A revelação da presença de Deus para João ali foi muito melhor do que ser solto da ilha de Pátimos. Com essa revelação ali, com a presença de Jesus no quarto dele, naquela cadeia onde ele estava tão bem, ele já não estava nem preocupado mais em ser solto. Se Deus quisesse levar ele dali, estava bom. Se fosse solto, estava bom também. Quando você mergulha na presença de Deus, de verdade, isso é um processo, você não vai conseguir entrar na presença de Deus se for a sua primeira vez, mas quanto mais você busca, você encontra. Quanto mais você dedica a isso, mais vai ficando bom. Mas quando você entra e começa nisso, talvez aquele problema que você está vivendo, aquela situação que você está vivendo, que parece ser tão grande, que toma a sua cabeça, aquela situação começa a se tornar tão insignificante, tão pequena. Aquele medo de perder se torna tão irrelevante, que já tanto faz. Eu sabendo que meu Jesus está comigo, eu sabendo que eu estou aqui na graça e no amor de Jesus, amém. O que vier, eu encaro com Ele. O que vier, eu passo. Porque eu não vou passar na minha força, nem na minha aflição, nem na minha preocupação. Eu vou passar na graça dEle. Talvez vai doer um pouco, talvez não. Talvez vou chorar, talvez não. Mas Ele vai estar comigo em todo o tempo. Aleluia. Fecha seus olhos, queridos. Vamos ficar de pé. Fecha seus olhos. Eu vou fazer uma oração aqui. Eu peguei aqui um salmo, até acho que bem conhecido, o salmo do Davi, o salmo 139. Davi estava num momento de aflição, num momento difícil da vida dele. Olha que coisa mais linda para você orar. Se você quiser estar na presença de Deus, fecha seus olhos e junto comigo declara isso a Deus, ou só ouve, ou pede para Jesus, enquanto eu estou orando esse salmo aqui, para que Ele venha no seu coração, para que Ele venha na tua casa, para que Ele abra seus olhos, para que Ele te permita irromper essa barreira da razão que bloqueia a gente, que mantém a gente preso nesse mundo aqui, nas coisas, nas preocupações. A gente precisa romper essa barreira, é uma barreira que tem sobre nós, é uma barreira de razão, uma barreira de cérebro, de pensamentos, e essa barreira tem que ser rompida, mas ela só vai ser rompida pela palavra de Deus, ela não vai ser rompida
por esforço nosso, ela vai ser rompida pelo poder de Deus, pela palavra dele. Então pede para Jesus te levar nesse caminho e atrair, como nós cantamos aqui, atrair você para Ele. Quando nós cantamos aqui, para quem não conhece, a sarça pegando fogo, era Moisés, estava ali no monte, até meio injuriado com a vida dele, com tudo que estava acontecendo. Aconteceram várias coisas ruins ali na vida dele. Ele foi expulso do reino que ele vivia, fugiu, enfim, era todo um caos na vida dele. E aí ele estava no monte lá, caminhando, e aí, de repente, uma planta, que chama sarça, começou a pegar fogo. E aquela sarça pegando fogo, mas ela não se consumia, só queimava, mas ela continuava inteira, continuava queimando inteira. E aí, era Deus se manifestando ali, manifestando a glória dele, e falou: Moisés, sou eu, tira as suas sandálias, porque esse lugar é santo. A partir daquele momento, nunca mais a vida do Moisés foi a mesma, nunca mais. Encarou um monte de desafios gigantes, coisas grandes aconteceram na vida dele, desafios, encarou problemas, dificuldades, mas viveu milagres todos os dias. É o que Deus quer fazer com você e comigo. Ele quer atrair você para aquela sarça pegando fogo. Ele quer atrair você para a presença dele. Ele quer atrair você para estar junto com ele. Porque a partir do momento que você estiver junto com ele, verdadeiramente o seu coração na mão dele, a ponto de você vencer as aflições, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais o inferno consegue te oprimir. Nunca mais as situações te abalam. Porque você está na presença de Jesus.